Olá a todos. Hoje nós vamos conversar sobre memória e cérebro. E a memória é o grande assunto que interessa a todos nós. Tudo que nós somos capazes de fazer, de ter, o nosso conhecimento, aquilo que a gente possa amealhar em termos de informação, fica gravado exatamente no nosso cérebro. Portanto, se nós temos um conhecimento, se nós temos aprendizado, se nós temos qualquer coisa relacionada a ganho de informação, nós temos também a capacidade de armazenar essa informação. E é isso que nos faz ser diferente em relação a todos os outros animais, não é isso? Eu fiz hoje aqui, gente, uma apresentação em que eu vou deixar um guia para mim, para que eu também possa usar da minha memória de uma maneira mais tranquila e conseguir passar para vocês tudo aquilo que a gente tem para conversar. Longe da nossa parte, tentar esgotar esse assunto. Esse assunto é extremamente amplo e a gente sabe que quando você vai passar essas informações para outras pessoas, todos nós fazemos um guia para que a gente possa condensar de uma maneira mais fácil, para que cada um possa entender aquilo que eu quero dividir com vocês hoje, em termos de conhecimento. A memória, basicamente, existem duas classificações para a memória: a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Existe ainda a memória sensorial. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo, você tem ainda algumas subdivisões. Mas se eu fosse passar para vocês agora essas outras classificações, eu acredito que iria criar um pouco de confusão. Então, em termos didáticos, vamos colocar que nós temos a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, tá? O que é a memória de curto prazo? É aquela que nós chamamos comumente de memória de trabalho. Então, são aquelas informações que são apreendidas durante um certo período de tempo e que depois elas ou são perdidas ou são transformadas em memórias de longo prazo. Essa capacidade que nós temos de usar a memória de curto prazo, ela é limitada. Você não tem grande capacidade de armazenar dados grandes por um período curtinho. Então, a gente tem um certo limite na utilização da memória de curto prazo. E é uma memória importante porque, como eu disse, é uma memória, por exemplo, de trabalho. Então, tudo aquilo que você precisa memorizar num determinado documento que você vai passar para outro, ou uma informação curta relacionada a um telefone, um endereço que você precisa passar de um arquivo do computador para outro, você está utilizando essa memória de curto prazo o dia todo, na sua atividade profissional, nas suas encomendas, nos seus contatos, nos seus negócios. Ok? A memória de longo prazo é uma memória que já envolve informações mais detalhadas e que você consegue colocar em arquivos específicos no seu cérebro e aquilo vai ficar por um período muito maior. A grande característica da memória de longo prazo ela não tem limite. Você pode continuamente estar apreendendo novas informações e colocando nesses arquivos que vão durar por muito tempo. Por exemplo, os seus dados autobiográficos. Então, você tem sua carteira de identidade, você tem o seu CPF, você tem o seu endereço, você tem as suas condições relacionadas a datas pessoais. Isso tudo está na memória de longo prazo. Os seus conhecimentos profissionais, o tempo que você foi à sua faculdade para se formar, ou o tempo que você fez um curso relacionado à sua atividade profissional, isso também está relacionado à memória de longo prazo, ok? A outra memória que a gente tem, a memória sensorial, é aquela que é transmitida através dos nossos sentidos. Então, uma coisa clássica, você conheceu sua primeira namorada e ela tinha lá o seu primeiro namorado e eles tinham lá um determinado perfume. E aquilo acontece que veio pelo olfato. Então, naturalmente, o que acontece? O dia que você sente aquele perfume, você pode se lembrar daquela pessoa.
quer dizer, uma coisa que veio pelo sentido, ou uma expressão visual, ou alguma coisa que aconteceu que chamou a atenção da sua visão no momento de um determinado contato profissional, um barulho, um ruído, não é isso? Então, tudo aquilo que entrou através dos sentidos se transforma no que a gente chama de memória sensorial. E muitas vezes a memória sensorial entra junto com a memória de curto prazo e faz com que a memória de curto prazo se torne uma memória de longo prazo, porque aquilo foi um fato que marcou aquele momento. Então, se você envolver alguma emoção, naturalmente você vai conseguir transformar isso em memória de longo prazo, porque você tem muitos dados, aquela informação entrou de uma maneira mais rica do que apenas a palavra ou a visão. Vocês entenderam? Vamos ver o que mais que a gente tem. Quando você utiliza esses conhecimentos relacionados às memórias, naturalmente vem a pergunta: o que eu posso fazer para melhorar minha função de memória? Quer dizer, existe algum tipo de ação que eu possa fazer? Existe algum tipo de droga? Existe algum tipo de comportamento, de mudança de hábito, de qualquer outro assunto em que eu possa assumir a função de melhorar a nossa memória? O que a gente pode fazer? Então eu listei aqui, gente, alguns hábitos simples que a gente pode utilizar para melhorar a nossa memória. E vocês vão ver que nem tudo, a maioria deles, não é relacionado a medicamento. Então, você está esperando que a gente passe alguma droga milagrosa que faça aumento de memória, a gente precisa primeiro entender como a memória funciona, como a memória é gerada, como as informações são arquivadas. E aí você entendendo um pouquinho desse processo, você também entende, você compreende que algumas medidas que você pode fazer vão trazer uma diferença muito grande na sua qualidade de memória. É isso que você está querendo. Então, uma das principais coisas que a gente pode fazer, fazer atividade física regularmente. Fala assim, por que a atividade física pode interferir em memória? Gente, é o seguinte, a quantidade de estudo sério que mostra benefício de atividade física relacionada à memória é muito grande, tá? Não se trata apenas daquilo que você pode imaginar, ou seja, você faz atividade física, você melhora a sua performance cardiovascular e você aumenta o seu fluxo cerebral. Você aumenta o fluxo de sangue com a renovação de todos os elementos relacionados aos seus neurônios. Ótimo, isso acontece, mas não é só isso. O que se tem descoberto de pouco tempo para cá é que existem produção de substâncias pelos seus próprios músculos. Então nós estamos dizendo que o nosso músculo produz algumas substâncias que têm um efeito muito interessante no estímulo cognitivo e de memória em relação ao nosso cérebro. Existe uma proteína produzida pelo músculo, é uma miocina, uma proteína muscular chamada irisina. E essa substância, produzida pelo músculo no momento da atividade física, quando ela cai na corrente sanguínea, ela passa em função da corrente sanguínea no cérebro e ela estimula no cérebro a produção de um hormônio neurotrófico cerebral. Uma substância que o cérebro produz, um fator proteico que o cérebro produz, e ele tem a capacidade de estimular o crescimento neuronal. Ou ele tem a capacidade de melhorar as ligações dendritos, dos axônios, entre um neurônio e outro. Então, naquelas conexões químicas que existem entre um neurônio e outro, essa substância, a irisina, produzida lá pelo músculo durante a nossa atividade física, ela tem a capacidade de aumentar a produção e a ação dessa proteína neurotrófica cerebral, sigla BDNF em inglês. Ela tem uma capacidade muito interessante num fenômeno chamado neuroplasticidade, que é quando o neurônio ele começa a se moldar numa determinada arquitetura um pouquinho diferente da original, aumentando as conexões neuronais com seus neurônios vizinhos.
Essa proteína está atuando nesse processo. Essa proteína tem um efeito anti-inflamatório. Então, ela pode atuar. O que se está sendo estudado agora em relação à doença de Alzheimer, em que na doença de Alzheimer eles estão detectando a presença de determinadas substâncias inflamatórias nos neurônios. E essa BDNF, ela teria capacidade de diminuir essa reação inflamatória nos neurônios. Então, a partir do momento que essa BDNF, que é essa proteína neurotrófica, esse fator neurotrófico, ele começa a ser estimulado lá pela irisina, substância gerada no músculo durante a nossa atividade física, a gente começa a perceber como que a atividade física traz benefício para a nossa memória. Não só em aumentando a neuroplasticidade, quer dizer, a ligação entre um neurônio e outro, mas também causando uma diminuição das substâncias inflamatórias que vão degenerando e vão atacando o seu neurônio ao longo de uma vida inteira. Então existem teorias agora que ainda precisam ser confirmadas, mas existem teorias que haveria uma ligação entre a doença de Alzheimer e o acúmulo dessas substâncias inflamatórias ao longo de anos, 20, 30 anos antes do início dos sintomas. A medicina está descobrindo isso agora, isso é um campo muito interessante. A neurociência está estudando isso profundamente. Em pouco tempo, certamente, nós vamos ter muita novidade aí com relação a essas doenças neurodegenerativas. Vamos lá, vamos seguir com o nosso estudo aqui. Então, nós aprendemos o benefício que essa irisina, que é essa proteína produzida pelo músculo, pode trazer em relação às nossas proteínas do cérebro protetoras, essas proteínas neurotróficas, né? No aumento da produção delas. E a gente começa a ter ainda uma outra situação em que nós podemos agir favoravelmente no nosso cérebro. E uma delas é óbvio, alimentação saudável, né? Então, os alimentos que contenham muitas substâncias, legumes, verduras, triglicerídeos de cadeia média, nós temos que pensar, gente, o seguinte: alimento saudável para cérebro é um pouquinho diferente dos alimentos saudáveis que a gente usa para o nosso dia a dia. Você tem substâncias que têm um efeito muito interessante no cérebro e que alimentam o neurônio. É isso que eu quero dizer para vocês. Alimentar neurônio é diferente de alimentar corpo físico. Então você fala de legumes, de verduras, de frutas, isso é ótimo, é maravilhoso. Mas o neurônio gosta de comer algumas coisas diferentes. O neurônio gosta de comer uma coisa chamada ômega 3, que tem uma importância de manter a integridade neuronal, né? A membrana neuronal, ele ajuda a mantê-la íntegra, né? Dos ataques químicos que ela pode sofrer. Você tem hoje em dia os triglicerídeos de cadeia média, o óleo de coco. Então nós temos pacientes que apresentam doenças degenerativas e que a gente usa o óleo de coco já na tentativa de restaurar o mínimo da integridade dessa parede neuronal. Então eu já estou dando para vocês duas situações que podem ser usadas. Tem tanto o ômega 3 quanto o óleo de coco, tá? São substâncias que a gente tem benefício já com alguma comprovação em relação à prevenção de doenças neurodegenerativas e principalmente com relação à melhora dos pacientes que já apresentam essas doenças, tá? Então a alimentação que contenha esse tipo de substância vai trazer um benefício grande para você. Se fala muito sobre fazer exercício mental. Então, gente, olha só, isso é muito variado de acordo com cada cultura. Então, os japoneses usam Sudoku, que é aquele jogo. Você pode aprender sons específicos, então você começa a estudar um novo instrumento musical. Você nunca tocou violão, você começa a tocar violão numa determinada época da vida, você começa a tocar piano. Então, toda vez que você estimula através de exercício mental, porque o aprendizado de música, por exemplo, é um exercício mental. Você está estimulando determinadas áreas neuronais, tanto no controle motor do instrumento que você está tocando, quanto na audição,
no canto. Né? Então você está tendo vários domínios neuronais sendo estimulados ao mesmo tempo. Isso é espetacular, isso é maravilhoso. E o cérebro, ele desenvolve um fenômeno chamado neuroplasticidade, que eu já expliquei para vocês. Mas o cérebro tem uma coisa muito interessante. Toda vez que você estimula uma determinada área do cérebro, as áreas vizinhas, através da neuroplasticidade, elas também são estimuladas. Então, se você está estimulando uma área do canto, se você está estimulando uma área relacionada a uma nova língua que você está estudando, se você está estimulando o seu cérebro com relação ao som que você vai tocar violão, não só a área do cérebro responsável pela audição vai ser beneficiada, como também toda a estrutura cerebral. Quando uma área do cérebro está sendo estimulada através da neuroplasticidade, todas as áreas vizinhas passam a ser estimuladas também. Então isso teria um efeito muito interessante em se aumentar a memória e, o mais importante, se prevenir aparecimento de doença neurodegenerativa, ok? Mas existe uma coisa, gente, que mais interfere na questão de você estimular a sua memória. E não seria o uso do computador, muito menos do celular, mas seria sim leitura. Então, quando você pega um livro, você fala assim, é uma coisa antiga ainda, mas a gente tem os livros hoje, né, que você não precisa tê-los em mão na sua forma física, você tem eles digitalmente. Mas não importa. Toda vez que você lê alguma coisa, que você começa a ler um capítulo de um livro, que você começa a ler um romance, que você começa a ler uma história qualquer, o seu cérebro, naquele momento, ele está sendo estimulado por vários fatores, gente. Então, quando você olha uma determinada letra na palavra que você está lendo, você já está estimulando o seu cérebro com relação a todo o vocabulário que ele tem. Quando você coloca uma palavra nova, você já, ao mesmo tempo já vão entrando outras palavras que são sinônimos daquela. Você está estimulando essa parte semântica. Quando você tem um estímulo relacionado à parte de imagem, então vamos supor, você tem o autor do livro está descrevendo que em determinado local existia uma cachoeira assim assado, que o pôr do sol era dessa maneira, com aquela cor, existia essa tonalidade de cor, os sons do ambiente naquele momento mostravam um passarinho assim assado. Quer dizer, o tempo inteiro ele está fazendo ligação de imagens, várias imagens, e ele vai passando aquilo para você. Então, no momento que você está lendo aquilo, você está imaginando. Então, vocês imaginem nesse instante a quantidade de domínios neuronais, ou seja, conjuntos de neurônios que estão sendo estimulados pela simples página de um livro que vocês estão vendo. Então, leitura é uma das melhores maneiras de você estimular a sua cognição e a sua memória. Ok? Não esqueçam disso. Vamos seguir. O que mais que nós podemos fazer para interferir na nossa memória positivamente, naturalmente? Uma coisa que é muito importante, gente, dormir bem. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que nós atendemos, eu estou falando na minha especialidade, na geriatria, tanto no pessoal que já é idoso, quanto no pessoal que nos procura para prevenção de envelhecimento precoce. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que não conseguem dormir, tá? E quando a gente fala de insônia, a gente fala de insônia dos dois tipos principais. Nós temos a insônia precoce, que é aquela que o sujeito deita na cama e ele fica rodando de um lado para o outro e não consegue dormir. Às vezes vai dormir 1 ou 2 horas depois de ter ido para a cama. E aí nós temos a insônia tardia, que é aquela em que a pessoa dorme as primeiras horas do sono e quando chega lá por 3, 4 horas da manhã, a pessoa acorda e não consegue dormir mais. Amanhece acordada. Nós temos muitos pacientes nesses dois polos. Existem os pacientes intermediários. O que é isso? O sujeito dorme 10 horas, 11 horas da noite, mas ele dorme acordando um pouquinho a noite inteira. Ele dorme, acorda um pouquinho. Ele vira para um lado, ele dorme um pouquinho, depois ele acorda de novo. Ele vira para o outro, ele dorme um pouquinho, daqui a pouco ele desperta de novo, dorme um pouquinho de tempo depois.
Então ele fica a noite inteira no liga e desliga. E ele vai assim até de manhã. O resultado desses 3 tipos de sono, que são anormais, que eu falei para vocês, primeiro, queda de memória, óbvio, né? Pois o sujeito precisa de arquivo de memória sendo criado durante a madrugada, porque o cérebro faz o quê? Durante o dia, ele segura as informações e durante a noite é que ele vai pegar essas informações e vai colocar nos seus arquivos específicos. O cérebro precisa desse momento do descanso do nosso físico para que ele possa fazer esse papel de guardar as informações nos arquivos específicos. E memória durante a madrugada, ela depende de 3 coisas básicas. Primeiro é glicose, segundo, oxigênio e terceiro, você tem que estar dormindo. Para você criar memória durante a madrugada, para ela recuperar a memória, guardar as informações que foram formadas durante o dia, você tem que ter o cérebro desligado. Então, gente, uma das grandes causas de interferência na qualidade de memória nossa é a insônia. Você não dorme bem, seu cérebro não está desligado, como é que você espera que ele vá lembrar das informações? Que ele vá conseguir refazer o seu metabolismo, se ele está ligado o tempo todo, não é? Vocês deixam o computador ligado 24, 48 horas, você coloca a mão nele, ele não está lá queimando, parecia que ele está transmitindo aquele calor todo para suas mãos, não parou de ser usado, não é? Será que o nosso cérebro também fica queimando durante a noite? Não sei, não dorme, você não descansa. Então, se você não fica com esse cérebro desligado durante um período de algumas horas, como você vai criar memória? Né? Como é que ele vai conseguir colocar aquelas informações nos seus arquivos devidos e gerar arquivo de memória para você? A outra situação que também acontece é quando você tem os roncos. Isso é muito importante. Então o sujeito fala assim, não, mas eu ronco um pouquinho só durante a noite. Qual que é o drama da situação? Ronco durante a noite pode predispor ao aparecimento de apneia do sono. E a apneia do sono, que é quando você fica alguns segundos sem respirar, ela gera uma diminuição da oxigenação sanguínea. Essa diminuição da oxigenação sanguínea gera diminuição da oxigenação neuronal. Então, no fundo, o seu cérebro está com baixa oxigenação. E o cérebro com baixa oxigenação, ele também não gera arquivo de memória. Então, eu estou dizendo o que para vocês? Que uma pessoa que tenha roncos mais intensos, ela pode estar sofrendo de uma síndrome de apneia obstrutiva do sono, ela pode gerar essa apneia, ela pode gerar vários segundos em que ela fica sem respiração, e você conta isso por minuto, você conta isso por hora, e hoje em dia existe exame específico, que é a polissonografia, que detecta esses distúrbios, e isso faz com que a memória da pessoa caia. Eu tive o caso de um paciente que me procurou, e ele já era aposentado, e ele tinha uma outra atividade profissional em que ele prestava serviço a uma empresa não mais vinculado a trabalho. Ele fazia uns freelances, como se fala. Então, de vez em quando ele apresentava lá, ele era engenheiro, ele apresentava alguns projetos, e a empresa remunerava ele, e ele falou comigo um dia, falou, olha, eu tenho isso aqui, e eu uso esse dinheiro para viver com a minha esposa, eu posso passear um pouquinho, e eu preciso dessa fonte. Mas o fato é que eu comecei a esquecer, e o dono da empresa me chamou e falou para mim assim, olha, procure um geriatra, porque você está esquecendo de coisas que você nunca esqueceu. E aí botou uma pulga na orelha do paciente, porque ele falou assim, será que você não está com Alzheimer? E o sujeito me procurou apavorado, falou, será que eu estou realmente começando com doença de Alzheimer? Bom, os exames clínicos que nós fazemos, de imagem, tudo normal. E o que a gente percebeu é que ele apresentava distúrbio de sono, com roncos intensos. A esposa comentou que ele roncava, e aí nós partimos para a realização da polissonografia.
E a polissonografia mostrou realmente que ele tinha períodos de apneia bem extensos, chegando a quase 40 segundos sem respirar. Entendeu? Então eu brinco com as pessoas assim, se ficar 40 segundos sem respirar é pouquinho. Então você para aí agora, olha no relógio e marca lá, 40 segundos, e você fica ali sem respirar. Eu tenho paciente que não consegue. Quer dizer, dormindo ele consegue, mas aqui sentado na cadeira na minha frente ele não consegue. Eu não tenho fôlego para isso. Então, gente, esses períodozinhos curtos de apneia somados ao longo da noite, às vezes dão 1 hora e meia, uma noite inteira. Então é muito tempo que o sujeito não respira, essa é a verdade. E essa diminuição da oxigenação sanguínea gera diminuição, como eu falei, da oxigenação cerebral e gera essa questão, a queda de memória. E o sujeito começa a reclamar que ele está esquecendo. Porque é na hora do computador dele descansar para poder arquivar aquelas informações que ele amealhou durante o dia, o computador dele está com baixa oxigenação. Então vocês começam a ver como é que isso vai gerando um acúmulo de situações. Não faz atividade física, não gera a tal substância que eu falei, que traz benefício, não se alimenta adequadamente, tem insônia e, além de tudo, ele pode roncar. Vão somando isso tudo para vocês poderem entender por que o consultório do geriatra é cheio de gente reclamando de queda de memória. Conseguem perceber a dificuldade? Vamos seguir com a nossa atividade aqui. Vamos lá. Uma outra coisa que é importante, eu acabei de ver aqui. Cultivar bom humor e empatia. Vamos lá, né, gente? Gente feliz lembra mais de tudo do que gente infeliz, ranzinza e mal resolvido, não é mesmo? Fala assim, mas por que pessoas felizes que desempenham a empatia, que é sentir amor no atendimento ao próximo, respeito pela dificuldade do outro, que se solidariza nos momentos de dificuldade do outro, por que esse tipo de pessoa tem memória melhor? É muito simples e a explicação está dentro da neurociência. A pessoa que tem mais felicidade, mais harmonia, mais paz, ela tem mais neurotransmissores cerebrais, ela tem mais hormônios no cérebro funcionando. Então ela tem mais ocitocina, um hormônio da felicidade maravilhoso. Ela tem mais serotonina, ela tem mais acetilcolina. São todas substâncias químicas que fazem a ligação entre um neurônio e outro. Então, gente, na medida que você desenvolve empatia e bom humor, você melhora a produção de neurotransmissor cerebral. E se você melhora a produção de neurotransmissor cerebral, você tem aquilo que a gente chama de melhora da memória. Quanto mais química cerebral, melhor a memória. Outra situação que você pode fazer na sua casa e que traz um benefício astronômico na questão da memória. Isso aí, gente, chama-se meditação. A meditação também traz um efeito espetacular na memória. Existem vários estudos mostrando que a meditação aumenta a conexão interneuronal. Então, os neurônios começam a se ligar mais uns aos outros. É o fenômeno, de novo, da neuroplasticidade, em que a meditação ela é mestre nisso. Meditação é um negócio tão espetacular na questão da memória, em várias outras situações na sua vida, que eu vou voltar daqui a algum certo tempo em que eu vou falar apenas sobre meditação para vocês. Talvez 1 ou 2 vídeos, porque não vai caber em um, porque é muita informação, é uma coisa muito interessante e a meditação interfere favoravelmente na sua vida, não é só na questão de memória, em vários outros aspectos da sua felicidade pessoal. Mas isso, como eu falei, é tanta informação que a gente vai gravar logo um vídeo que a gente vai entrar especificamente na questão de meditação. Outra coisa que a gente fala muito é assim, as informações vão chegando e o pessoal que trabalha em empresa entende isso que eu vou falar agora. Você tem assim, todo dia você chega, o seu chefe ou o chefe do seu setor, da sua área, ou a chefia da empresa mesmo, coloca para você um novo programa para você aprender. Agora
a partir de hoje você tem um novo programa em que o setor de compra vai usar só esse programa, o setor de venda vai usar só determinado programa, e você fica pensando assim, ai meu Deus do céu, vem outro programa, mais um programa para a gente lidar, mais cobrança, mais isso e mais aquilo, e você já fica com uma resistência a essas mudanças que vão. Isso é zona de conforto. Você quer continuar trabalhando numa zona em que que não exija muito gasto energético da sua parte. Você quer ficar ali, naquele ponto, porque você já está acostumado com aquilo tudo. É típica reação de zona de conforto. Nós temos que parar de botar resistência à expansão. O universo, gente, é expansão, é o tempo todo, informação nova chegando, o universo está se expandindo o tempo todo. Isso desde a criação do universo. E as empresas, a mesma coisa. As empresas que crescem, elas expandem a informação o tempo todo. Quanto mais informação, mais programa. E nós ficamos botando resistência àqueles tais programas, a aprender coisas novas, porque aquilo vai forçar a gente a ter que usar o nosso cérebro, a raciocinar. Isso demanda gasto de energia. E nós queremos ficar na zona de conforto, usando informações que nós já dominamos. Não demanda muito gasto de energia. Então, quando você opõe resistência a isso, você deixa de aprender. E se você deixa de aprender, você deixa de estimular o seu neurônio. Então, uma das maneiras também que a gente usa para prevenção de doença neurodegenerativa, e quando eu falo esse nome todo, eu digo principalmente doença de Alzheimer, é você aumentar a capacidade dos seus neurônios. Como é que você aumenta? Aumentando as informações que eles recebem. Então, gente, nada de procrastinar, de adiar para o dia seguinte. Deixa a coisa chegar, deixa o novo chegar. Aprenda com o novo, estimule áreas novas no seu cérebro. Essa resistência acaba nos prejudicando, ok? Então, o aprendizado faz bem para a nossa memória. Quanto mais neurônio interligado, maior capacidade de armazenamento de informação. Nós falamos aqui de vários itens relacionados à melhora da memória, ou como identificar uma alteração de memória, o que eu posso fazer para melhorar a memória. Eu falei isso com vocês no início desse vídeo. Mas eu quero falar com vocês especialmente hoje sobre uma situação que o efeito é o inverso. Uma coisa que muita gente usa e que tem um efeito deletério sobre a qualidade de memória. Traz uma interferência direta no neurônio, que é o quê? O uso de drogas. E eu não vou falar sobre as drogas ilícitas, eu vou falar sobre as drogas lícitas. E nessas drogas, a gente recebe um sem número de pacientes no consultório durante toda a semana, de pessoas que estão usando drogas para dormir. Nós estamos falando aqui, eu falei para vocês, que a insônia gera interferência na memória. Então vem aquela situação na cabeça, mas será que se eu tomar um remédio para dormir, eu não melhoro a qualidade então da minha memória? Além de eu descansar, eu melhoro a qualidade da memória. E aí, nessas substâncias sedativas, a gente aprende que o efeito é exatamente o inverso. A pessoa pode dormir melhor em termos de horas, mas ela não melhora a neuroquímica cerebral. Em alguns casos, na maioria, até piora. Então você dorme porque você está sedado, mas você não consegue aumentar a produção das substâncias relacionadas a uma qualidade de sono legal. Uma qualidade de sono que faça com que você acorde no dia seguinte com aquela sensação assim, puxa, dormi a noite inteira, estou descansado, estou com pique para o meu trabalho. Né? Então, nós temos uma classe de medicamento sedativo que ninguém espera, que são o uso dos antialérgicos. Tem vários antialérgicos que são sedativos e aquilo pode interferir na sua qualidade de memória durante aquela noite enquanto você está usando aquela substância. E o que é mais comumente, que mais se apresenta em consultório, que é o uso dos benzodiazepínicos e das substâncias indutores de sono rápido. E os representantes seriam o Zolpidem e o Zopiclone, tá? Essas duas substâncias. O Zolpidem é o mais famoso, muita gente toma isso aí. Então, os benzodiazepínicos, os americanos, quando estudam as drogas que interferem negativamente no cérebro, eles chamam de benzodiazepínicos. E os benzodiazepínicos
seriam aquelas substâncias mais comumente usadas: o clonazepam, alprazolam, o diazepam, o bromazepam, o nitrazepam, e tem outros PANs ainda que usam por aí, mas são todos benzodiazepínicos, que são aqueles remédios de tarja preta conhecidos. Só que agora entraram duas famílias de medicamento que os americanos interpretaram colocaram elas na mesma família e chamam elas de Zs, são Zs. Então eles falam assim, drogas que interferem negativamente na memória: os benzodiazepínicos e os Zs, ou os Zs, o zolpidem e o zolpiclone. Essas duas substâncias, elas causam uma interferência negativa no nosso neurônio, pois elas diminuem a produção da neuroquímica cerebral. Eu falei para vocês lá atrás que aumento de serotonina, aumento de dopamina, aumento de ocitocina seriam neurohormônios positivos para a memória. Mas quando você usa uma droga que diminui a produção desses neurohormônios, você tem um efeito inverso, efeito deletério na função neuronal. Os benzodiazepínicos, inclusive, você usa para dormir. Eles criam dependência fácil, criam tolerância relativamente rápida, ou seja, você começa a usar uma dose pequenininha, passa um tempo você já tem que aumentar essa dose para exercer o mesmo efeito, passa um tempo você tem que aumentar de novo para exercer o mesmo efeito, porque o corpo vai criando tolerância a ela. Então elas são viciantes e criam tolerância. Então você vai aumentando cada vez mais a dose usada de todos esses medicamentos, tanto dos benzodiazepínicos quanto os Zs, que eu falei para vocês. O zolpidem é o principal representante deles. Eu tenho pacientes jovens que usam o zolpidem e acham que estão muito bem, porque você tem um medicamento de indução rápida do sono, mas como eu falei para vocês, não levam a pessoa a entrar nas fases profundas do sono, que são as fases que geram relaxamento e criação de memória. Você tem hoje em dia, e a gente vê isso de uma maneira muito nítida, quando você faz um exame de polissonografia, que é aquele exame que a pessoa dorme uma noite no laboratório do sono, você faz um eletroencefalograma e você percebe o momento que ele está entrando em fases mais profundas de sono. E a fase mais profunda e interessante para o nosso cérebro seria a fase REM, R-E-M, que seria o movimento rápido de olhos, na sigla em inglês. Nessa fase REM é a hora que o seu cérebro está mais relaxado, é a hora que ele está com o sistema metabólico mais baixo possível. Então é nessa hora que a pessoa está gerando memória, tá? Então ela tem oxigenação legal, ela tem glicose, ela se alimentou, e ela está na fase profunda do sono, na fase REM. Esse é o ideal, tá? Só que esses remédios de indução rápida de sono, que eu expliquei aqui para vocês, eles não causam a entrada da pessoa na fase REM. A pessoa dorme, mas ela fica em fases mais superficiais. Por isso que no dia seguinte a sensação de descanso é muito pequena. Você toma um remédio à noite, você dorme a noite inteira, mas no dia seguinte você acorda com cansaço e o pior, às vezes você acorda com a sensação de ressaca, porque a maioria dos benzodiazepínicos são de ação mais prolongada e vão ficar 12, 18, 24, até 48 horas na sua corrente sanguínea. Então a pergunta que fica é assim: você toma um diazepam na noite anterior para dormir, esse danado vai ficar cerca de 48 horas na sua corrente sanguínea, a meia-vida dele é longa. Então você imagina como é que você acorda no dia seguinte. Então você acorda e parece que você está dormindo. Falou assim: eu não descansei nada, eu dormi, mas eu não descansei nada. A sensação de fadiga está muito grande. Então, gente, cuidado com esse tipo de droga. Procurem os seus médicos, eles vão orientar vocês como deve ser feito. Eles vão orientar com relação ao uso de outras substâncias hoje em dia. Você tem que analisar caso a caso de cada paciente, por que ele está com insônia, se a insônia dele não é devido à ansiedade. E hoje você tem drogas muito bacanas, muito legais com relação ao tratamento de ansiedade, que não geram dependência e geram uma resposta cognitiva muito interessante. Tem coisa nova no mercado aí, tá bom? Bom, eu espero que eu tenha sido um pouco útil para vocês nesse conhecimento, nessa passada geral que a gente fez aí sobre a questão de memória.
E eu continuo aqui e a cada dia, a cada semana nós vamos fazendo novos vídeos com novas situações, assim, bem do nosso dia a dia. Eu agradeço a todos a presença nesse nosso vídeo. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.